Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus, que nos dá vitória por nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Tarde maravilhosa com Deus, onde o Santo Evangelho de Jesus, nosso Senhor, vai ser pregado. E o nome de Deus, o nosso Pai, será glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor, que criou os céus e que criou a terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus Cristo, Ele disse: quem ouve as minhas palavras e não crê, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas vim para salvar o mundo. E Ele continuou falando: aquele que não me aceitar e rejeitar as minhas palavras, as próprias palavras que eu tenho pregado, esta há de julgar no último dia. Desde o dia da vinda de Jesus Cristo, a qual Ele viveu no período de 33 anos, uma vida perfeita, sem pecado, cumprindo a lei de Deus, para morrer na cruz, no lugar do pecador. E Ele morrendo, ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E Jesus, ressuscitando, ao terceiro dia, Ele apareceu aos seus discípulos, como está escrito no documentário do Evangelho de Mateus, capítulo 28, e no verso 18, e Ele disse: a mim foi dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
E esse Senhor, ele subiu aos céus e ele cumpriu a sua promessa lá no cenáculo do templo, quando ele falou para os discípulos ficarem reunidos, aguardando a sua promessa. E através do cumprimento dessa promessa, ele derramou o seu Espírito sobre os 120 que estavam lá no cenáculo do templo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Há 2000 anos, o Evangelho que eu estou agora pregando, ele está sendo anunciado em testemunho de todas as nações, antes que venha ao fim. E nós estamos no princípio das dores, como o próprio Senhor Jesus, ele disse, princípio das dores, onde há tantas guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, falsos profetas, falsas religiões, a criminalidade que está crescendo a cada dia, levando milhares e milhares de jovens a praticar o crime, a consumir drogas, a se prostituir, e milhares já morreram sem a salvação, porque morreram sem Cristo e estão perdidos. E assim são todos que agora me ouvem, que estão sem Cristo. Vós estão todos perdidos, porque sem Cristo, sem Jesus Cristo, o homem, ele é condenado. Jesus, ele falou, que está escrito as suas palavras, no Evangelho de João, capítulo 11, verso 25, que Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Todos que ainda não creram, não abriram o coração para o Filho de Deus, não entregaram as suas vidas a Ele, estão mortos espirituais, estão mortos espiritualmente. E se a vida for agora expiada, perecerão eternamente no fogo do inferno. Porque Jesus, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando Jesus disse que ninguém vai ao Pai, ele disse, ninguém será salvo, ninguém terá a vida eterna, ninguém chegará aos céus dos céus, ninguém terá felicidade perfeita, plena, numa vida sem fim, ao Pai que está no céu, se não for por mim. Há muitas religiões no mundo, mas nenhuma religião pode salvar o homem da condenação, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como está em Romanos, falou o apóstolo Paulo no capítulo 3, e no versículo 23, todos estão destituídos de Deus, todos estão afastados de Deus, mas a palavra está sendo pregada há 2000 anos atrás, até o dia de hoje, para que naquele grande dia, muitos não venham perecer, mas venham ter a salvação, porque como está escrito que Deus não leva em conta o tempo da ignorância do homem, mas antes notifica a sua verdade, para que todos se arrependam. Deus é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus todo-poderoso, Ele é o próprio amor, mas Ele também é um fogo consumidor. Ele jamais permitiu e jamais permitirá que a sua criatura, que Ele criou para a sua glória, venha descer à sepultura
sem conhecer o caminho da verdade. Jesus, Ele é o caminho da verdade. Jesus, Ele é a porta. A porta não está no catolicismo romano. A porta não está, não, nas denominações evangélicas. A porta não está no espiritismo. Não, a porta não está no budismo. Não, a porta é Jesus Cristo, o único Salvador, o único Redentor, o único que pode libertar o homem da escravidão do pecado, da dureza do seu coração e das obras que ele manifesta da sua carne, que são abomináveis. Somente o homem recebendo o Espírito Santo de Deus, ele pode viver uma vida guiada por Deus e tendo uma garantia de salvação, porque se não for desta maneira, o homem, ele está perdido por causa das obras da carne, que é contra a natureza de Deus. Por isso, em Gálatas capítulo 5, verso 23, o apóstolo Paulo, ele falou: portanto, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que praticam tais coisas não herdará o reino de Deus. Não herdará o reino de Deus. Você que ainda está na carne, você que está na prostituição, você que se ira, você que tem inveja, você que é idolatra, você que muitas das vezes se embriaga, você que com vazio no coração tenta de qualquer forma ser feliz e manifesta as obras da carne, não herdará a salvação, o reino do céu, mas o Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ele está sendo evangelizado, ele está sendo anunciado para que você arrependa-se do seu pecado, entregue a sua vida a Jesus. O dia de amanhã não te pertence, não pertence a mim, não pertence a nenhum de nós. A Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor, um pouco aparece, depois desaparece. Assim é a nossa vida. Você já parou para pensar? Você que me ouve, você que já tem uma meia idade, seus 50 anos, você que tem aí seus 30 anos, você já parou para pensar quando você tinha 18 anos e hoje você já está com essa idade? Olha como o tempo passou rápido. É porque você não buscou a Deus ainda, porque você ainda está com o coração duro quando ouve a palavra de Deus, porque você está embaraçado com as coisas deste mundo, como que nunca fosse morrer, como se fosse viver para sempre. Assim esta é a humanidade nesta terra, ela vive como nunca fosse sair desse mundo, ajuntando riqueza, trabalhando de dia, trabalhando de noite, para obter
bens materiais e não olha para os céus, não olha para o Criador, não olha para a sua vida, que é passageira, que um dia vai descer à sepultura, que um dia vai morrer. Você já foi no cemitério, você já viu o enterro, você já foi lá? Olha como é a vida do homem. Salomão, em Provérbios, ele falou que é melhor o homem estar numa casa de luto do que num salão de festa. Porque no salão de festa o homem se embriaga, o homem ele tem uma alegria passageira, ele esquece que ele é mortal, ele esquece que ele vai morrer, ele acha que aquele momento é o momento mais feliz. Ele acha que aquele momento é o momento mais feliz da sua vida, mas não é. Mas ele se esquece. Mas quando o homem vai para o cemitério, ver ali o enterro, o sepultamento de uma pessoa, de um amigo, até mesmo de um familiar ou de um conhecido, ele vê que o homem, ele não é nada, que o homem, ele é apenas um vapor, como diz o apóstolo Pedro, que toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Lá, você, vemos o que é o ser humano, o que é a vida do ser humano. Adianta o homem gozar o mundo, como disse Jesus. Adianta o homem cantar, adianta ele ter talentos, mas se ele morrer sem Jesus, ele está perdido, ele está condenado. Jesus, ele falou uma parábola, contando uma história de um homem fazendeiro, que ele tinha uma riqueza muito grande, e um campo, uma fazenda enorme. E certo dia, nesta fazenda, deu muitos frutos, e ali ele recolheu, mas ele viu que não tinha onde mais guardar. Aí ele falou consigo mesmo: derrubarei os meus armazéns, farei maiores ainda, e recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi assim para minha alma: alma, come, bebe e folga, porque tem muitos bens por muitos anos. E ali uma voz veio do céu, que foi a voz de Deus, e disse: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, o que tu tens preparado para ela. Assim é a voz de Deus, é assim a voz de Deus, é assim a voz de Deus que fala ao homem que vive neste mundo, esquecendo-se, vivendo só para juntar riqueza. Louco, louco, pedirão a tua alma, diz Deus. Louco pode ser hoje, louco pode ser amanhã, louco pode ser daqui um mês, pode ser daqui um ano. Os nossos dias estão contados por Deus. E o que será da tua alma? O que será da tua vida? O juízo final está chegando. O juízo final está chegando. O final está chegando. Sim, porque nós estamos no tempo dos fins. O juízo de Deus está já caindo sobre este mundo. Como a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é fiel, ela se cumpre a cada dia na vida daqueles que crêem. Ela se cumpriu no passado, quando Deus tinha criado a humanidade, a qual estava já praticando muitas maldades, e o pecado chegou a subir na narina de Deus. E a Bíblia diz, lá no livro de Gênesis,
no começo, que Deus se arrependeu de ter feito o homem. E ele disse consigo mesmo: eu destruirei todo o ser humano da face da terra, não ficará nenhum. E ele olhou para Noé e viu que Noé era um homem justo, e disse para Noé construir uma arca. E aí Noé começou a construir aquela arca, e muitos começaram a perguntar por que estava fazendo aquela arca, aquele barco. Aí Noé falou assim, a Noé, você sabe dessa história, que ele falou para aquele povo, lá no passado, no começo do mundo, que Deus ia destruir o mundo com as águas do dilúvio. E o que aconteceu? Aquela humanidade não creu, aquela humanidade zombou. Foram quase 120 anos que Noé construiu aquela arca. E quando chegou o dia, Deus mandou Noé recolher um casal de cada animal, de aves e de répteis. E ali ele entrou com os seus filhos e com as suas noras. E ali o que aconteceu? A arca foi fechada por dentro, porque Deus a defumou, e veio um grande dilúvio, e todos morreram nas águas do dilúvio. Todos os seres humanos, só sobrou Noé, junto com a sua família, e um juízo está para vir a esta terra. Não vai ser mais com água, como disse o apóstolo Pedro, mas vai ser com fogo do céu. Deus vai consumir. A Bíblia diz que os elementos ardentes se desfarão com fogo que vai consumir toda a terra, porque Deus fez uma promessa, Deus fez um pacto com o ser humano, que jamais ele destruiria o mundo com as águas do dilúvio. E o pacto que ele fez foi colocar um sinal lá no ar, lá no céu. Ele disse que toda vez que ele olhasse para este arco, ele se lembraria da aliança, do concerto que ele fez com o homem. E esse arco é o arco-íris, é o arco-íris que Deus ele fez com uma aliança, lembrando que jamais destruirá. Então este mundo vai ser destruído com fogo, juízo, vai ser manifestado. E o que será da humanidade? O que será? Serão todos devastados, todos morrerão e serão lançados no fogo do inferno, porque não creram no Filho de Deus, não creram em Jesus. Pedro, o apóstolo, escreveu uma profecia, está na segunda carta de Pedro, no capítulo número 2, que como Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas antes os lançou no inferno, entregando as cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo, e não condenou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas na arca, trazendo o dilúvio para todos que vivem impiamente verem que Deus condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza e pondo de exemplo aos que vivem impiamente. Mas ele guardou o justo Ló, que estava enfadado com aquela vida dissoluta e abomináveis dos homens ímpios. Assim é o povo de Deus, assim é a igreja de Jesus. Ela está enfadada com o pecado desta terra. Deus está já irado com o pecado desta terra, com a abominação que os homens cometem, que os homens fazem, com a idolatria, com a prática de feitiçaria, com a consulta de espíritos. Sim, tudo isso é abominação. Deus está irado, porque o homem transgride a lei de Deus, o homem transgride o mandamento de Deus, e a transgressão da lei, sim,
é pecado, e o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E por isto a ira de Deus está se manifestando nesse mundo, porque o primeiro mandamento de Deus disse: não farás para ti imagem de escultura, não terá outro Deus diante de mim, não te curvarás a elas e nem as servirás, porque eu sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais e dos filhos até a terceira e a quarta geração, e uso de misericórdia com milhares que me amam e guardam os meus mandamentos. A idolatria, ela é um pecado de morte. A idolatria é abominação a Deus. A idolatria não é somente se prostrar diante de uma estátua, diante de um ídolo. A idolatria é, sim, adorar o homem. A Bíblia fala, sim, lá em Romanos, no capítulo 1, que homem mudou a glória do Deus incorruptível, em imagem e semelhança de homem corruptível, de aves, répteis e quadrúpedes, e adoraram, sim, mas a criatura do seu Criador. O homem virou as costas para Deus, o homem adora os ídolos. A humanidade está idólatra, é uma idolatria do cinema. A humanidade é idólatra, sim, da política. A humanidade é idólatra da religião. A humanidade é idólatra do futebol. O homem ama mais o seu coração do que o próprio Deus, que é o Criador, que é o benfeitor, que é o que dá o sol, é o que dá a chuva, é o que dá o alimento para você, é o que dá a saúde, é o que dá a sabedoria, é o que dá a vida, e você está rejeitando a Deus, você está rejeitando o Salvador, que veio a este mundo para morrer e salvar a tua alma, se você crer nele. Então nesta noite você tem a oportunidade de se arrepender, de chegar na sua casa, sim, pegar a sua Bíblia que está enferrada ou guardada na gaveta, abrir ela, ler o Novo Testamento, ler a vida perfeita de Jesus que está escrita no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, e você vai conhecer o verdadeiro Deus, a vida eterna, e você pode brilhar, você pode se entregar a Cristo, você pode se arrepender. Leia a Bíblia, saia da internet, do Facebook, saia do TikTok, para de idolatrar ídolos, para de viver uma vida de ilusão. Pare enquanto é tempo. Jesus Cristo, Senhor, Ele está te chamando, Ele está te convidando através da sua palavra. João, a Bíblia diz que Jesus falou: eu sou a luz do mundo, todo aquele que me segue jamais andará em trevas. Jesus é a luz, as trevas significam a morte. O homem que não está na luz, ele está nas trevas do paganismo, nas trevas da prostituição, nas trevas da pornografia. Sim, o homem está na inveja, o homem está irado, preenchendo o vazio do seu coração com as coisas do mundo, com drogas, sim, com bebidas. Isso, meus irmãos amados, é uma abominação a Deus. Mas Jesus Cristo, Senhor, Ele é o único Salvador. Ele é o único que pode salvar a tua alma. Ele é o único que pode perdoar os teus pecados. Entregue a sua vida a Ele. Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum nome é dado entre os homens que importa que sejamos salvos. Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça nós somos salvos por meio da fé.
Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. As obras que o homem faz são como trapo de imundícia. O homem pode fazer caridade. O rico, o milionário, antes de morrer, ele pode dar toda a sua fortuna, sim, para doação de hospitais de câncer. Ele pode doar para os pobres toda a sua fortuna, mas ele não terá a salvação, porque obra nenhuma pode salvar. O homem não pode salvar-se pelas suas obras, elas são inúteis. O único que pode salvar é Jesus, e o homem tem que crer em Jesus, na sua obra perfeita, na sua vida perfeita, no seu sacrifício que ele fez na cruz, dando a sua vida, assumindo a culpa do ser humano e morrendo na morte, a morte horrenda da cruz, e através da obra perfeita de Jesus, se o homem crê, ele é justificado. Romanos 5, pois sois justificados pela fé em Cristo Jesus. É só pela fé em Cristo Jesus. A fé é só em Cristo Jesus. Maria não pode salvar. Não, Pedro não salva ninguém. Tiago também não. Não, Buda, Maomé, Confúcio não salva ninguém. Não, porque todos são homens mortais. Deus é o único Criador, é o único que é existente próprio. Deus, ele não foi criado por ninguém, como está escrito em Isaías, no capítulo 43. Ele diz, e antes de mim, nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Deus não foi formado, ele é existente próprio. Ele diz, antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Só eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Ele que é o doador da vida, ele que criou os céus, a terra, o universo, criou os anjos, criou os luminares, ele criou o mar, ele criou a terra, os animais, os seres humanos, que todos têm vida, porque Deus a dá. Sem Deus o homem não tem vida, sem Deus o homem está perdido, mas esta vida que Deus te deu é uma oportunidade para você ter uma vida eterna, uma vida sem fim. Esta vida que Deus te deu é uma oportunidade que Deus está te dando para você ter uma vida eterna, uma vida sem fim, porque não existe outra vida a não ser essa que eu tenho nessa terra. Não existe outra vida a não ser essa que você tem nessa terra. Você nunca mais terá uma outra vida nessa terra. As falsas religiões, as falsas religiões, elas dizem que é uma reencarnação, que depois da morte o homem vai vir a existir novamente, ter uma outra vida em um outro corpo. Alguns chegam a pensar o absurdo e acreditar que eles vão ser até mesmo um animal. Como pode isto? Outros pensam que na outra vida foram um animal, foram pobres, eles é rico, e se hoje é pobre porque acredita que na outra vida foi rico. Isso é um absurdo, isso é um absurdo, não existe reencarnação, não existe. A Bíblia diz, está lá em Hebreus, no capítulo, número 9, verso 25, que destinado está o homem a viver e a morrer uma só vez. Depois da morte, segue-se o juízo, o lugar de você poder ter uma outra vida, a qual é a única, e a vida eterna é agora, aqui, nessa terra, onde você está. É o momento
da sua vida, que você tenha a oportunidade de se arrepender, entregar a sua vida a Jesus Cristo, para que você venha a ser perdoado de todos os seus pecados e assim ser salvo e ter uma vida eterna, uma vida sem fim, lá na glória, a felicidade. Quantos querem ser felizes? Todo ser humano quer ser feliz, e por isso muitos cegamente buscam a felicidade, os prazeres deste mundo, nas bebidas, na cachaça, nas drogas, na prostituição, nos bens da terra, achando que isso é felicidade, mas logo vem a depressão, logo vem a angústia, porque um vazio está no coração do homem. Esta felicidade o homem nunca vai encontrar, a verdadeira, porque um dia o homem foi feliz, um dia o homem foi perfeito, um dia o homem teve tudo, e foi quando Deus criou ele lá no Éden, e o nome dele todos conhecem, foi Adão. Deus criou o homem perfeito, deu a vida para ele eterna, ele tinha tudo no paraíso, ele não tinha maldade, ele só tinha amor, ele era a imagem e a semelhança de Deus, mas Deus que é soberano, Deus que é perfeito, ele deu uma ordem para o homem, para ele não comer o fruto no meio do jardim, porque o dia que ele comesse desse fruto, ele morreria. Então ele desobedeceu, foi e comeu do fruto que Eva comeu por ter sido enganada pela serpente, que se rebeliou contra Deus no céu, que é Lúcifer, a estrela da manhã, que cantava e regia os corais do anjo. Mas ele foi tão perfeito, criado por Deus, e um anjo tão grande que ele quis fazer o seu trono acima de Deus, e foi lançado para a terra, e ele arrastou uma terça parte dos anjos, que hoje são os demônios que estão neste mundo, induzindo os jovens a prostituir, induzindo os jovens a se drogar, a criminalidade, a maldade, o mal, e este se personificou numa serpente, e ali enganou a Eva e disse: você pode comer todos esses frutos que saem do paraíso, do jardim. Falou para Eva, e ela falou: não posso comer todos, porque Deus falou que no dia que eu comer, nós morreremos e seremos mortos. Mas aí a serpente falou assim: não, Deus isso, porque ele sabe que quando você comer, você será igual a Deus, você terá o conhecimento do bem e do mal. E aí ela comeu, deu para Adão, e veio a morte igual, e ali o homem morreu também, depois a sua vida reduzida, e o pecado entrou no mundo. Por causa de um pecado, em Romanos diz, todos tornaram-se pecadores. Por causa do pecado de Adão, todos tornaram-se pecadores, e a felicidade de Adão morreu, acabou, e o homem nunca mais foi feliz por causa do pecado. Por causa do pecado, o homem nunca mais foi feliz. Nunca mais ele será feliz nessa terra. Só se ele se arrepender, entregar sua vida a Jesus Cristo, que é o único Salvador, o único que veio ao mundo e viveu uma vida perfeita. E ali ele vai viver nessa terra, amando a Deus pelo perdão dos pecados que ele concedeu por Cristo, e vai passar a viver uma vida apartada do pecado, da maldade do mundo, e obedecendo a Deus, e assim ele irá, sim, sofrer ainda perseguições, angústia, porque nós estamos nesta carne, nós estamos neste corpo, nós somos falíveis, nós temos problemas, nós temos enfermidade, mas o cristão entregou a vida a Jesus, ele vai vencer até o fim todo o mal do mundo, e quando ele morrer, ele vai, sim, ser salvo, ele vai viver eternamente com Jesus lá no céu, uma vida eterna feliz, num corpo transformado. E hoje, nesta noite, neste dia, Jesus te chama ao arrependimento, para que você entregue a sua vida a Jesus. Jesus, ele falou
profeta, no livro de João, capítulo 5, verso 24, que Jesus falou: em verdade vos digo, que aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará mais em condenação, mas passará da morte para a vida. Passará da morte para a vida. Passará da morte para a vida. Olha só, você vai passar da morte. Você que está morto, você vai passar da morte. Mas como você pode dizer: homem, que eu estou morto? Você pode pensar aí agora sim, porque você está morto espiritualmente, você está vivo fisicamente, você pensa, você raciocina, mas espiritualmente você está morto porque você não tem a vida perfeita, a vida eterna, que está somente em Jesus Cristo. Agora está para quem se entrega-se a Ele. E nesta noite entrega a sua vida a Jesus. Vá para a sua casa, se tranque no quarto, chore, lamente pelos seus pecados, peça perdão para Deus e entrega a sua vida a Jesus, que Ele vai te perdoar, Ele vai te salvar, Ele vai te livrar da ira futura, do juízo que está para cair sobre toda essa terra. Porque Deus, como está em Salmos, no capítulo 9, Ele já preparou o seu tribunal, está sentado para julgar. Ele julgará o mundo e lançará todos os ímpios no inferno, e todas as nações que se esqueceram de Deus. Você se esqueceu de Deus? Você se esqueceu de Deus? Lembre-se que Ele existe, você está vivo por causa dele. Lembre-se que você vai morrer um dia e entregue a vida a Ele, se arrependendo agora dos seus pecados, se arrependendo agora das suas transgressões, e você será salvo. Romanos, no capítulo 10, verso 9, está escrito: a saber, com a sua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. A boca se faz a confissão para a salvação. O que é a salvação? A salvação é o livramento, sim, é o caminho, é a via que Deus coloca o homem para caminhar com Ele até viver, aleluia, lá no céu eternamente. Isto é a salvação. Quando você morrer, não vai acabar tudo como a religião te ensinou. A religião ensinou para você que existe aniquilação. Essa aniquilação é uma mentira. O homem não vai ser aniquilado quando morrer. O homem é imortal. Você é imortal. Eu sou imortal. Nós temos um corpo, uma alma, um espírito. E a palavra de Deus diz lá em Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, que a nossa carne volta ao pó como era, e o nosso espírito volta a Deus que o deu. E a nossa alma, ela estará diante de Deus no dia do juízo, e ela é imortal, e ela será ou salva para viver eternamente uma vida feliz e eterna, ou ela será condenada no fogo do inferno. O homem não morre, ele morre fisicamente, mas ele vai ressuscitar dentre os mortos, sim, no dia do juízo final, para ser julgado segundo as suas obras. E o que será da sua alma? Quando você morrer, você vai ter que prestar contas com Deus das suas obras. E
E o que será de você sem Cristo Jesus, o Senhor? Deus poderia muito bem, depois que Adão, o homem primeiro, que foi criado por Deus perfeito, segundo a sua imagem e semelhança, ter pecado, ele podia ter deixado toda a raça humana vir ao mundo da descendência dele como somos, e então vivermos segundo o nosso coração, e depois ele destruir toda a humanidade, lançar no fogo do inferno. Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez. Por que ele não fez isso? Por que ele não fez isso? Porque ele não quis destruir a sua criação totalmente, a sua imagem, a sua semelhança. Então ele enviou seu Filho Jesus Cristo, que se fez homem, para viver uma vida perfeita, uma vida de obediência à própria lei que Deus criou, a qual o homem é incapaz de obedecer, porque o homem é pecador, e este Jesus Cristo, o Senhor, ele viveu uma vida perfeita e morreu no lugar do homem, para que o homem viesse crer nele, arrepender dos seus pecados, a qual Jesus morreu para salvá-lo, e ali assim o homem vem a ter a vida eterna. Então Deus não quis destruir, ele não quis destruir. Por isso, você hoje que me ouve, nesta noite, você está sendo convidado para Deus. Você está sendo convidado para entregar a sua vida a Ele enquanto é tempo, a se arrepender das suas abominações, dos seus pecados, porque a Bíblia diz, sim, que Cristo Jesus pode salvar perfeitamente todos, vivendo para interceder por eles, porque Jesus Cristo, Ele é o único Senhor, e fora dele não há Salvador, não existe outro que pode mediar, não existe outro que pode levar a Deus, não existe ninguém que viveu no passado, nem agora no presente, que possa te levar a Deus. Só Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nesta noite é a noite de arrependimento. Arrependa-se dos teus pecados. Entrega a sua vida a Jesus, enquanto é tempo que você vai ter a salvação da sua alma.